Amados, o texto que nós vamos começar a nossa meditação nessa noite é o texto que se encontra no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 6. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar pelo Data Show aqui, tá bom? Nós vamos ler Miqueias, capítulo de número 6, e eu vou ler a partir do versículo de número 5. Para a nossa meditação nesta noite, ok? Então diz assim a santa palavra de Deus: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Diga, atos de justiça do Senhor. Versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Olha só, aqui o profeta faz um monte de perguntas. Ele está falando, o que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou oferecer a Deus? Aí, versículo número 8, nós temos a resposta do Senhor. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. O que Deus pede de mim, o que Deus pede de cada um de nós, o que Deus pede de todo aquele que quer agradá-lo. O profeta disse, o que eu vou fazer? O que eu poderia dar a Deus? E Deus responde para ele, o que é que Deus pede de ti? Ele pede que nós pratiquemos a justiça. Diga, a prática da justiça. Diga, amar a misericórdia e andar em humildade para com Deus. Essas três coisas é o que eu gostaria, nesse momento, de estar discorrendo para a nossa meditação. A palavra do Senhor diz que Deus espera isso de nós. É isso que Deus quer de nós. Isso que é a prática de uma aliança com Deus, de um relacionamento com Deus. É viver na prática da justiça, é amar a misericórdia, e é andar de modo humilde diante do nosso Deus. Eu gostaria que você, pela palavra do Senhor, pudesse entender um pouquinho cada uma dessas três poderosas declarações que nós temos aqui. Pratiques a justiça. O praticar a justiça, amado, eu quero que você entenda pela palavra do Senhor o que significa. Isso você vai entender que é aquilo que você faz por causa de quem você é. Praticar a justiça, eu resumo dessa seguinte maneira: é aquilo que você faz por causa de quem você é. Nós também precisamos falar sobre a misericórdia. E é interessante que a palavra do Senhor diz que nós temos que praticar a justiça e amar a misericórdia. Diga, praticar a justiça e amar a misericórdia. A misericórdia já é como nós agimos em relação às pessoas. Focando nas pessoas. A justiça foca em nós. A misericórdia foca nas pessoas. E andar, o que é andar humildemente diante de Deus. Então essas três coisas, eu quero discorrer com vocês nesta noite, para que nós possamos estar orando e recebendo mais uma vez o efeito poderoso da palavra de Deus na nossa vida. Ou glória. O pessoal do glória está aí ou não? Aleluia. E o do aleluia, está aí também ou não? Amém. O pessoal do amém veio também hoje.
Está tudo aí, oh, glória a Deus, não faltou ninguém. Ok, amados, então eu gostaria de toda a sua atenção nessa noite, porque você viu que nós vamos tratar de 3 pontos, né? 3 pontos, e eu gostaria da sua atenção para nós aprendermos um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes nós falamos, sim, falamos muito de justiça, falamos muito de misericórdia, falamos muito de Deus, mas nós precisamos entender, porque esse texto é um texto de uma resposta de Deus ao profeta. Deus dizendo, é isso que eu peço para você, é isso que eu espero de você. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou dizer. Esse ano 2016, eu quero viver mais isso na minha vida. Eu quero corrigir o que eu precisar corrigir, eu quero crescer no que eu precisar crescer, porque eu estou crendo que esse ano, 2016, é o nosso ano. Amém? Aplauda o Senhor, bem forte. Aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com o teu Deus. Então, queridos, a primeira coisa que nós vamos falar, então, é sobre a justiça, a prática da justiça. E o que a palavra de Deus quer dizer? Nós precisamos olhar pela palavra. O que a palavra de Deus quer dizer a respeito disso? O que é a prática da justiça? Se você observou, nós começamos o texto no versículo de número 5. E no versículo número 5, Deus diz, vocês sabem o que Balaão fez, o que Balaque fez por vocês, mas vocês precisam se lembrar dos meus atos de justiça. Nós estamos aqui hoje, amado, por causa dos atos de justiça de Deus. Nós estamos aqui hoje por causa dos atos de justiça de Deus. Nós fomos alcançados pela justiça de Deus. A justiça de Deus é a revelação de quem Deus é, através daquilo que Ele faz. E Deus, aprove a Deus salvar a humanidade, aprove Deus se entregar naquela cruz, aprove a Deus Ele nos alcançar com a sua justiça. Amém? Olha só, a justiça é algo tão interessante, amado. Entender a justiça. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós vivemos por essa justiça. Se nós olharmos, por exemplo, em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, e aqueles que são alcançados pelo Evangelho, são os justos que vivem pela fé. Diga amém. Diga assim, eu sou alcançado pela justiça de Deus. A justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça, com aquilo que nós pensamos sobre justiça. É por isso que nós precisamos ir para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero nesta noite, nesse culto, eu quero trazer um pouco mais de luz ao entendimento que você tem sobre a justiça segundo as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela diz que a nossa justiça para aquilo que é justiça diante de Deus, não serve para nada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A palavra de Deus diz que toda a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia diante de Deus. A nossa justiça, justiça própria, a justiça que é resultado das obras que nós realizamos diante do plano de Deus, ela não serve para nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, estamos distantes de Deus, as nossas justiças, nós perdemos o senso de justiça, do que é ser justo. Tanto é que as pessoas, mesmo as pessoas corretas, elas não conseguem chegar num senso comum do que é justiça. O que é justiça para um não é justiça para outro. É uma confusão quando nós falamos de justiça. Para uns, o que é certo para uns, não tem nada a ver para outros, assim por diante. Mas nós vamos meditar nesta noite na justiça segundo a santa palavra de Deus, porque nós precisamos viver essa justiça. Olha o que diz a palavra do Senhor na primeira carta das 3 cartas do apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho em 3 cartas. A primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim:
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica o quê? Todo aquele que não pratica, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, nós pegamos o texto lá do profeta Miqueias, mas agora nós percebemos que isso é novamente autenticado, novamente é respaldado aqui nas páginas do Novo Testamento, né? Onde João diz: quem não pratica a justiça não é filho de Deus. Então nós precisamos praticar a justiça, porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos praticar a justiça. Tem filho de Deus aqui ou não? Aleluia. Então cutuca quem está lá e fala assim: isso é para nós então. É ou não é? Se tem filho de Deus aqui, é para nós. Porque a palavra do Senhor diz que todo filho de Deus precisa praticar a justiça. Nós precisamos viver isso, a prática da justiça de Deus. A justiça está relacionada, agora eu quero que você entenda, que eu vou explicar o que a palavra de Deus quer dizer com isso. A Bíblia diz que nós fomos alcançados pela justiça de Deus. A justiça de Deus nos alcançou. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós estávamos distantes de Deus, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós merecíamos passar a eternidade sem Deus por causa dos nossos pecados. É o que diz a palavra do Senhor. E eu gosto sempre de abrir um parênteses aqui para você entender. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus expulsou eles do paraíso. O fato de Deus tirar Adão e Eva do paraíso foi o ato de misericórdia de Deus, para que o paraíso não fosse contaminado com o pecado. Se Deus não expulsa Adão e Eva de lá, o paraíso se tornaria o que o mundo se tornou. O mundo, por causa do pecado, virou esse caos, essa bagunça. Tanta dor e sofrimento que acontece no mundo. Deus disse que um dia nós seremos levados para o céu. E lá no céu não vai entrar pecado. Todos nós que vamos entrar no céu, vamos entrar porque fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, perdoados nossos pecados, e no céu não vai haver nenhum tipo de inclinação para o pecado. O pecado não vai entrar no céu, por isso que o céu vai ser céu. Entende? Por isso que o céu vai ser céu. Mas por causa do pecado, porque nós somos contaminados com o pecado, e porque o pecado não pode entrar no céu, todos nós estávamos destinados a irmos para o inferno, a vivermos eternamente separados de Deus. Porque se o pecador entrar no céu, o céu será contaminado com o pecado, e vai virar o que é aqui, e Deus não vai permitir que isso aconteça. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos entrar no céu purificados pelo sangue de Jesus Cristo, né? Amém? Então, queridos, por isso nós precisamos entender a justiça. Nós merecíamos o juízo de Deus, nós merecíamos a condenação eterna, mas um dia Deus, porque Ele nos ama, porque Deus nos ama, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra do Senhor. Deus nos ama. Olha para quem está ao outro lado com um sorriso e fala: Deus nos ama. Amém? Não fala emburrado, porque senão Deus nos ama. Não. Deus nos ama. E Deus nos ama com grande amor. Deus nos ama. E porque Deus nos ama, Ele se manifestou em justiça para nós. Jesus é a nossa justiça. A nossa justiça não serve para nada, mas Deus, por quem Ele é, Ele se manifestou nos seus atos de justiça para resgatar o perdido, para nos alcançar, para nos perdoar. Nós somos perdoados não porque nós merecemos, nós somos perdoados porque Deus resolveu nos justificar. Deus se manifestou em justiça para nós. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: a justiça não é pelo aquilo que nós somos, a justiça está relacionada a quem Deus é.
são os atos de justiça de Deus. O versículo 5 de Miqueias 6, o primeiro versículo que eu li, Deus começa a falar o que ele fez. Olha, vocês sabem o que Balaque fez com vocês, que aconteceu lá em Sitim, mas lembre-se dos meus atos de justiça. Nós fomos lembrar dos atos de justiça de Deus. Os atos de justiça significa manifestação de quem Deus é. E Deus diz que eu e você precisamos nos manifestar ao mundo através dos atos de justiça. Por aquilo que Deus fez em você. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Quando nós recebemos o amor de Deus derramado no nosso coração, quando nós recebemos a justiça de Deus, nós precisamos andar no mundo de uma maneira diferente, precisamos andar no mundo para manifestar essa justiça de Deus ao mundo, através de nós. E como que isso acontece na prática? Porque você pode entender a mensagem, mas você fala, mas tudo bem, mas por onde que eu saio agora? Não é verdade? Como é que eu vou fazer isso? A manifestação da justiça, eu vou colocar de uma maneira só para você entender, nós voltamos aqui. Em outras palavras, é a manifestação da bondade de Deus que há em você. Por que eu disse que a nossa justiça não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia descreve como justiça? Porque para nós justiça é assim, fez errado, tem que pagar por isso. Na verdade, isso a Bíblia chama de juízo. A nossa justiça é assim, esse é bonzinho, então eu vou abençoar ele. Aquele é ruim, eu quero que ele se lasque. Porque nós entendemos que isso é justiça. Essa não é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não está vinculada, não está nessa troca, não está limitada a essa questão do julgamento de quem a pessoa é, porque pelo julgamento de Deus nós estávamos perdidos, nós não éramos alvos do amor de Deus. Quantos começou a entender o que eu estou falando? Então, pela justiça de Deus, é a manifestação de quem você é. É o fato de você agir por causa da justiça de Deus que há em você. São atos de justiça a qual você manifesta ao mundo a tua bondade ou a bondade de Deus que há em você. Um tempo atrás eu estava lembrando de algo que aconteceu comigo quando eu era adolescente, lá na cidade de Paranavaí. Eu devia ter uns 13 anos, 13, 14 anos nessa época. E claro que nessa época eu nem pensava em me converter. Mas aconteceu um fato lá, uma vez, que aquilo me direcionou na minha vida de uma forma muito interessante. Eu estava trabalhando numa empresa e na hora, por volta de umas 9h30, 10 horas, a gente ia comer um salgado numa lanchonete ali perto. E na hora que eu estava lá comendo esse salgado, uma pessoa chegou pedindo, e a pessoa contou uma história do que ela estava passando, e pedindo uma ajuda. Porque ela contou toda uma história que ela estava vivendo na casa dela. Quando a pessoa contou aquela história, eu fiquei chocado com a história que a pessoa me contou. E eu peguei um dinheiro que eu tinha e dei para aquela pessoa. Eu achei, assim, o que aconteceu em seguida foi que uma pessoa que estava comigo ali, né, que viu aquilo lá, pegou e falou, você caiu nessa? Eu falei, você caiu nessa história? Você não viu que esse cara está passando a conversa em você? O cara falou. E eu falei, na hora, eu soltei algo assim que eu achei interessante depois. Eu falei assim, como eu quero que esse cara tenha me enganado. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei assim, eu prefiro que ele tenha me enganado e eu tenha perdido isso que eu dei para ele, do que a história dele seja do jeito que ele contou. Eu ficaria muito feliz de saber que esse cara me enganou. E por que eu digo que isso daí, de uma certa forma, esse princípio, eu tenho adotado ele na minha vida,
Porque muitas vezes nós, para ajudar alguém, nós queremos fazer na verdade nós já vamos com o pé atrás, porque existe tanto engano nesse mundo, que para você ajudar alguém, você já vai com o pé atrás, ou com os dois pés atrás, na verdade. A gente sempre parte, de uma forma geral, a gente sempre parte do princípio que aquela pessoa está tentando nos enganar, está tentando tirar algo de nós. Mas depois que eu me converti, eu aprendi algo, amados. Os nossos atos de justiça independem da pessoa estar nos enganando ou não. O que eu quero dizer para você, não quero dizer para você que você vai fazer de qualquer maneira, não é isso. O que eu quero dizer para você é que quando você faz algo, mesmo que a pessoa está te enganando, mas você faz de forma sincera, diante de Deus, porque você faz aquilo, porque você tem o desejo de ajudar, o desejo de abençoar, o desejo de alcançar as pessoas, você vai ser recompensado por Deus. Na justiça humana, nós esperamos a recompensa das pessoas, mas diante de Deus, os nossos atos de justiça são recompensados por Deus e somente por Ele. Os atos de justiça nossos estão vinculados ao nosso relacionamento com Deus e não com as pessoas. E uma coisa que eu tenho adotado na minha vida, amados, é sempre que eu posso, eu ajudo as pessoas. Não mais partindo do princípio de que elas estão me enganando, mas partindo do princípio que eu sou assim, eu quero ajudar as pessoas. Porque um dia eu fui ajudado por Deus. É claro que um dia eu fui, não quer dizer que eu não sou mais, mas eu digo que um dia o ato de justiça de Deus me alcançou. E quando nós fazemos isso, por causa daquilo que Deus fez em nós, por causa de quem nós somos em Deus, nós não mais estamos dependendo de quem a pessoa é, e nem da capacidade dessa pessoa de retribuir o bem que nós fizemos a ela. Você já pensou que se Deus dependesse da nossa retribuição para aquilo que Ele fez, para Deus se realizar, Deus não teria manifestado o que Ele disse lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. Deus amou todos. O ato de justiça de Deus foi por todas as pessoas. O ato de justiça de Deus foi para alcançar todas as pessoas da face da terra. Não foi para alcançar alguns, como alguns querem dizer. O ato de justiça de Deus foi por toda a humanidade. Mas nem todos aceitaram, nem todos aceitam. Mas isso não muda quem Deus é. Isso não muda e nem diminui o ato de justiça de Deus. Deus amou e entregou por todos. Eu quero dizer para você, nunca mais sofra por você ter sido enganado. Por você ter sido enganada. Em vez disso, se preocupe apenas em você fazer por quem você é. Fazer porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque há atos de justiça na sua vida. E você tem prazer em alcançar as vidas das pessoas e manifestar a bondade de Deus através da sua vida. Amém ou não? Em Filipenses, vamos ver um pouquinho da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 10 diz: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do quê? Diga, fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Atos de justiça. Quando você contribui, quando você entrega, você tem prazer de entregar, você tem prazer de ajudar, de estender a palavra, o Senhor diz, a tua justiça permanece para sempre. São os atos de justiça de Deus, é isso. Continuando, versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a sementeira e multiplicará os frutos
da vossa justiça. Mais uma vez, Deus dá semente ao que semeia, ou seja, Deus quer que você esteja sempre multiplicando, que a tua vida seja sempre uma manifestação de frutos de justiça, porque quanto você mais fizer isso, mais a mão de Deus vai estar sobre a tua vida para te abençoar. Diga aleluia. E multiplicará os frutos da vossa justiça, versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Através da tua generosidade, através da tua disposição, você faz atos de justiça, é tudo aquilo que você faz, por causa de quem você é em Deus, por causa da graça de Deus na tua vida, por causa da justiça de Deus na tua vida, você faz para manifestar a bondade de Deus que há em você. Então, quando você é generoso, quando você tem prazer em entregar, em dar, em abençoar, você vai receber, a palavra do Senhor diz, Ele vai enriquecendo você em tudo. Muitas vezes, amado, nós nos esquecemos disso. Eu quero dizer para você, este ano, olha para mim, presta atenção, 2016, faça um propósito de você ser mais generoso que você foi em qualquer época da sua vida, diga amém. As pessoas não falam assim, você vai fazer papel de besta, você é bobo, você fica aí. Eu quero dizer para você, faça por quem você é, não por causa das pessoas. E se algum dia você podia falar, fulano te enganou, você fala, é um problema dele. Eu fiz por causa de atos de justiça na minha vida. A minha questão é entre eu e Deus, amém? Aí o diabo não consegue mais usar as pessoas para ofender você, para prejudicar você, entendeu? Você fala, não, eu fiz na minha consciência. O problema no contexto geral, amado, é que as pessoas, tudo que elas fazem, elas já fazem dominada por um espírito de avareza, normalmente. Então, elas fazem já esperando que a pessoa a pessoa seja quem vai dar o retorno para elas. Foque em Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus vai te enriquecer em tudo. Diga amém. Então ergue bem alto uma de suas mãos assim, se você quiser e puder, claro, bem alto. Fala, Senhor, neste ano de 2016, eu quero aprender a cada dia atos de justiça. Eu quero praticar atos de justiça. Eu quero ajudar mais pessoas este ano. Eu quero contribuir mais. Eu quero, Senhor, viver manifestando a justiça do Senhor na minha vida e para a glória do Teu nome. Amém. Amém, povo santo? Amém ou não? Glória a Deus. Aleluia. Só para finalizar esse ponto, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus é aquele que nos justifica, amém? Mas além de praticar atos de justiça, Deus espera de nós também que nós amemos a misericórdia. Vamos ver isso? Olha lá, Miqueias 6:8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E o que o Senhor pede de mim e de você? Pratique a justiça, diga assim, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade diante de Deus. Amém? Então nós já falamos sobre praticar a justiça. Este ano você vai andar, eu creio, de uma maneira diferente. Você vai ter uma disposição maior de abençoar as vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas também amar a misericórdia. E é interessante que a justiça não é um sentimento, tem que ser uma atitude. O foco é na prática, no exercitar. Não adianta a pessoa falar, eu tenho intenção, não adianta. Até que eu gostaria de contribuir, mas não contribuiu, não lançou a semente. Eu gostaria de lançar a semente aqui nesse campo, né? Então vou esperar ver se cresce. Vai crescer? Não vai. Vai germinar? Mas eu queria tanto ter semeado, mas não semeou, não adianta. É ou não é? A justiça você pratica, é a prática da justiça.
A misericórdia, amados, ela também se manifesta em atitudes, claro. Tudo na nossa vida se manifesta em atitude. O amor é um sentimento, mas ele precisa ser expresso. Mas o foco é no sentimento. A palavra de Deus diz: ame a misericórdia. E por essa palavra que eu vou ministrar agora para você, eu quero dizer para você: seja mais misericordioso neste ano, em nome de Jesus. Amém? Quando eu terminar esse assunto, você vai ver como que os irmãos vão falar um amém forte para as irmãs, e as irmãs para os irmãos, claro. Ouvi um amém aqui. Ok, só para vocês estavam ligados. Escute só o que a palavra de Deus nos ensina. Assim como a prática da misericórdia, a prática da justiça, ela é fundamental, lá em 1 João diz que os filhos de Deus praticam a justiça. Não foi isso que está escrito em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 3, diz que assim nós sabemos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Os filhos de Deus praticam atos de justiça, manifestam a justiça de Deus no mundo. Agora, assim também, a questão da misericórdia, ela é fundamental na nossa vida. Quando Deus diz para o profeta: é isso que eu espero de vocês, é isso que eu quero, é porque isso é fundamental na nossa vida. Amados, nós temos que aprender a ser mais misericordiosos uns com os outros, a viver a misericórdia de Deus. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina um pouco sobre isso. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. O que a Bíblia está dizendo é que quem não é misericordioso não vai alcançar a misericórdia. A palavra de Deus está dizendo que o juízo é a sentença de Deus, é a condenação. A condenação vem para todo aquele que não exercita a misericórdia. Somente a misericórdia pode triunfar sobre o juízo, sobre a condenação. Todos nós estamos debaixo de um peso de condenação por causa dos pecados. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E a Bíblia diz que assim como a justiça de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcançou, também é aquilo que deve ser a nossa maneira de viver. Nós precisamos manifestar a misericórdia. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo que para as iniquidades nossas, o remédio é a misericórdia dele. Por causa da misericórdia dele, ele perdoou os nossos pecados, ele perdoa todos os nossos pecados, diz amém? Andar em misericórdia, então, é você, resumidamente, você aprender a andar em perdão. Deus diz: assim como eu vos perdoei, vocês precisam aprender a perdoar uns aos outros. O pessoal do amém chegou ou não? Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. E às vezes, nós achamos que, sabe, a gente acha que a gente é misericordioso. Até que alguém pise no nosso calo. É ou não é? Amado, às vezes falta tanto misericórdia para nós, que basta alguém olhar feio para nós. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você pode confirmar, porque não quer dizer que você é assim. Quando eu falo nós, eu estou me referindo às pessoas de forma geral, né? Sabe que nós precisamos exercitar misericórdia no trânsito, sim ou não? Sim ou não? Sabe que nós precisamos exercitar misericórdia com as nossas esposas? Quem é casado aqui, os homens? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão aí, os homens. Os homens casados. Precisamos exercitar mais misericórdia com as esposas, sim ou não? E as esposas? Vamos ver as irmãs, se as irmãs chegaram. Dá um ergue bem alto às irmãs casadas, vamos ver. As irmãs precisam exercitar misericórdia com os maridos ou não?
Falei muita, né? Mas é assim. Nós precisamos exercitar misericórdia. Nós precisamos aprender isso, amado. Nós devagarzinho nós vamos esquecendo. E nós vamos sendo rudes. Pessoas rudes, agressivas. Pessoas que fecham o coração. Pessoas que não toleram nada. Não aceitam que não seja do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não está bom. Não aceitamos de forma alguma o jeito do outro ser. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz, quando a palavra do Senhor fala que nós precisamos viver a misericórdia. Às vezes fala, não, eu tenho misericórdia assim, olha, sabe, eu lembro, sabe, aconteceu uma vez na minha vida, há 200 anos atrás, aí, né, a pessoa lembra um negócio, né, não, a misericórdia você tem que exercitar todos os dias. Misericórdia como estilo de vida. Você já pensou se Deus nos usasse diariamente a misericórdia dele para conosco? A palavra do Senhor diz que é a misericórdia de Deus que faz com que nós não sejamos. E a misericórdia de Deus se renova a cada quanto tempo? Diga para o senhor que está atrás, toda manhã. Todos os dias. E o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que é constante a misericórdia de Deus, todos os dias. Deus está manifestando a misericórdia dele na nossa vida. Nós precisamos crescer na misericórdia, amados. Deus espera isso de mim e de você. Deus espera que entre os nossos alvos para 2016 esteja lá, viver mais a misericórdia. Aplauda o Senhor. Ser misericordiosos. Então, o primeiro ponto, nós podemos dizer que nós temos que ser mais bondosos, né? Precisamos ser mais bondosos e mais misericordiosos. E mais, quer dizer, nós exercitarmos isso. A Bíblia diz, pratique a justiça e ame a misericórdia. Você não quer estar longe daquilo que você ama, sim ou não? Sim ou não? Você não quer ficar longe daquilo que você ama. Então a Bíblia diz, pratique a justiça. A justiça como algo que você constantemente está se exercitando nela. E você ama a misericórdia. Ou seja, a misericórdia está sempre junto de você. Sempre você está buscando a oportunidade de exercer a misericórdia. Diga aleluia. Olha, Mateus 5,7. Bem-aventurados os. Por quê? Diga para quem está ao teu lado assim, é os misericordiosos que alcançam misericórdia. Amém ou não? Quem alcança misericórdia são os misericordiosos. Quando nós olhamos o texto Lucas 6,36, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Amados, a misericórdia nos alcançou. Você não é salvo porque você é bonzinho, você sempre foi uma pessoa muito legal. Por mais que já falaram isso para você. Hoje você está na igreja, entregou a vida para Jesus, aí você quer dar o testemunho, alguém fala assim, você sempre foi diferente. Né? Você sempre foi assim, uma pessoa religiosa. Não é por causa disso que você é salvo. Você é salvo porque a graça de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. A justiça de Deus nos alcançou. Amém? Então nós precisamos viver a misericórdia. Olha para quem está ao outro lado e fala, misericórdia, meu irmão. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, usa de misericórdia para comigo. Os maridos falaram forte isso agora aí, eu ouvi. Né? Amém? Então ergue bem alto entre suas mãos de novo, vamos lá, se você quiser, bem alto, forte. Fala, Espírito Santo, meu ajudador e amigo, eu te peço, me capacita a este ano e ao resto da minha vida a viver a misericórdia. Eu quero amar a misericórdia. Eu quero amar a misericórdia. Eu quero amar a misericórdia. Me ajude, Espírito Santo.
este ano, eu me proponho a ser mais misericordioso. Me ajuda, Espírito Santo. Amém. Amém? Prontos para o último ponto ou não? Sim ou não? Quem entendeu até aqui? Quem não entendeu, ergue a mão. Se alguém ergue a mão, não comece de novo. Não. Então vamos continuar. Ok. Continuando nosso texto, novamente, Miqueias 6:8. Diz aqui: praticar a justiça, amar a misericórdia e o que mais? Glória. Andar humildemente para com o teu Deus. E o que é andar de forma humilde para com Deus? E esse ponto é muito legal. Olha para mim que esse é o último ponto. Mas é muito especial você entender isso aqui. A palavra de Deus diz que nós precisamos praticar a justiça. Eu estou sendo repetitivo para você gravar, né? Precisamos praticar a justiça e precisamos amar a misericórdia. Mas também nós precisamos estar atento com o nosso relacionamento com Deus. E no nosso relacionamento com Deus, a Bíblia diz que nós precisamos andar humildemente diante de Deus. Amados, você sabe que o primeiro pecado que aconteceu foi o pecado que promoveu uma rebelião no céu, que foi quando Lúcifer, ele quis se exaltar acima de Deus. E a Bíblia diz que esse ser, que era um ser extraordinário, Lúcifer quer dizer anjo de luz, que é descrito nas Escrituras de uma forma tão fantástica, tão extraordinária, antes de cair, ele contemplou no seu coração o desejo de ser mais do que Deus. E juntamente com ele, um terço dos anjos o seguiram e se tornaram nos demônios. Uma rebelião no céu foi provocada porque um dia esses seres deixaram de ser humildes diante de Deus. O primeiro casal, Adão e Eva, quando foram colocados no jardim do Éden, a Bíblia diz que eles andavam na presença de Deus e eles eram cercados por tudo o que havia de bom. Eles estavam no lugar onde eles eram cercados pela maravilhosa graça de Deus. O lugar, paraíso, chamado também de delícias. Um lugar onde eles desfrutavam de algo, uma vida espetacular. Até o dia em que eles ouviram a possibilidade de se tornarem como Deus, de deixarem de andar debaixo da submissão de Deus. E quando isso aconteceu, o pecado entrou no mundo e eles perderam aquela condição tão maravilhosa que eles tinham. Hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas, muito embora confessam que Deus existe, elas dizem: Deus existe, mas eu sou dona do meu nariz. Deus existe, mas é eu que mando na minha vida, eu que comando a minha vida, eu que sei o que eu quero, o que eu faço. E as pessoas distantes de Deus, na soberba, elas têm experimentado todo tipo de dor, morte e destruição. E o chamado de Deus para nós é que nós possamos entrar novamente debaixo das mãos abençoadoras de Deus. Porque o desejo de Deus sempre foi nos honrar, o desejo de Deus foi sempre abençoar, manifestar a bondade, a misericórdia, o cuidado dEle. Mas isso só é possível quando nós estamos ligados a Ele. E Deus diz que o desejo dEle é que nós possamos andar debaixo desse domínio protetor maravilhoso dele para nós. Vamos ver alguns textos bíblicos. Vamos ver primeiro 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Diz:
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos... Quantos querem ser exaltados por Deus? Dá um sinal com sua mão assim. Vê se a pessoa que está do lado não ergueu a mão, dá um cutucão bem dado dela. Vai lá, quem quer ser exaltado por Deus, ergue a mão, vamos ver, amém? Você não ergueu a mão, que eu vi. Ergue a mão, rapaz, tá louco? Nós só somos exaltados quando nos humilhamos debaixo das mãos do Senhor. O homem, ele acha que ele pode fazer muita coisa sem Deus. E na verdade o homem pode, porque Deus nos fez com sabedoria, com inteligência. O homem não pode fazer nada que tenha impacto na eternidade. Mas no mundo natural o homem pode fazer muita coisa sem Deus. Só que tudo que o homem faz aqui, na verdade acaba se tornando em humilhação e desprezo, porque o homem acaba partindo sem Deus desse mundo, ele está partindo em completa derrota. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aí ele continua, versículo 10, ele diz, humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos... Quem se humilha diante de Deus será o quê? Deus diz que Ele quer que nós possamos andar humildemente na presença dEle. Amados, em vários textos das Escrituras, Deus diz que se nós entendemos esse princípio, nós vamos ser honrados por Ele. Mas olha só, primeiro eu estou falando da necessidade de nos humilharmos. E daqui a pouco eu vou dizer para você como que nós nos humilhamos. Porque eu estou trazendo o princípio, mas estou tentando passar para vocês a ideia na prática, como que isso funciona. A prática da justiça são os atos de bondade que nós fazemos, resumidamente. Amar a misericórdia significa nós perdoarmos sempre, vivermos isso, uma prática do perdão, da consideração. E também humilharmos debaixo, andarmos humildemente diante de Deus. Eu quero que você entenda primeiro que é importante, é necessário, e aí eu vou dar para você uma ideia na prática do que é isso. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exalta será, mas quem a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado, glória a Deus. Um exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras, de se humilhar e ser exaltado, é o próprio exemplo que nós temos na obra, na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto das Sagradas Escrituras em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cutuca quem está do lado para ficar acordado, para assim, isso é comigo e com você. A palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão a Deus e de exaltação. Ele foi até as últimas consequências para se humilhar e Deus o exaltou sobremaneira. Agora, como que Jesus, por que Jesus se humilhou? Ou o que significou Jesus se humilhar? Diz a palavra do Senhor, que ele se humilhou para obedecer ao Pai. Se humilhar
para Jesus foi ser obediente, diz o texto, até a morte e morte de cruz. Se humilhar significa ser obediente, significa ser submisso. E nós precisamos aprender a sermos submissos, obedientes a Deus. Mas quando nós falamos isso, as pessoas só pensam num contexto verdadeiro, como, por exemplo, o contexto dos mandamentos de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. Sim, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, por sermos submissos a Ele, Ele vai nos honrar, vai nos exaltar. Amém? Agora, sermos submissos a Deus significa nós darmos crédito à sua palavra. Significa você dizer, Deus falou, está falado. Se Deus disse, eu vou fazer. Se Deus disse, é assim que eu vou agir. Está escrito, eu aceito. É quando nós nos submetemos àquilo que Deus falou. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. Quando você vive os princípios de Deus, os princípios, o resultado vai alcançar a nossa vida. Olha o que diz, e eu quero ler esse texto e nós vamos orar em seguida, porque você vai entender com esse texto que eu vou ler. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. 11:6 diz assim: de fato, sem fé, é o quê? Diga então, sem fé, não agrada a Deus. É impossível, a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que a palavra de Deus está dizendo? É que andar com Deus em submissão de Deus, a Deus, significa você reconhecer quem Ele é e o que Ele faz. É você olhar para aquilo que Deus diz, ou ouvir aquilo que Deus diz, ou receber aquilo que Deus diz, como sendo uma verdade que você vai praticar na sua vida. Esse texto diz que nós vamos agradar a Deus quando nós crermos que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Amém? Quando você crê que Deus existe e quando você crê que Ele é galardoador. O que é galardoador? É abençoador. Você anda em submissão a Deus, a palavra de Deus, Deus vai fazer com que tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida se cumpra. Amar, Deus é honrado em cumprir as promessas dele na nossa vida. Deus não é mesquinho. Deus não quer abençoar um e não abençoar o outro. O problema é que nós temos que andar humildemente na presença dele. Nós precisamos crer naquilo que ele falou. Nós precisamos crer na bondade de Deus, nós precisamos crer que Deus quer fazer. Ah, mas eu já criei, não aconteceu ainda. Ah, eu já criei, isso não aconteceu. Mas vai acontecer. Se ainda não aconteceu, é porque tem algo que Deus está fazendo, tem algo que Deus está trabalhando, ou tem algo que eu ainda não entendi. Mas Deus é bom. E a palavra do Senhor diz que a fé é você crer que Ele é bom, que Ele existe e que Ele é bom, que Ele quer abençoar você. Por isso, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo agora, você está enfermo, um exemplo, tá? Falando que a pessoa está enferma, e ela fala assim, Deus existe, e Ele diz na sua palavra, que Jesus Cristo levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Então eu creio que Deus quer me curar. Os sintomas ainda estão aí, a enfermidade ainda está aí, mas você diz, Deus, eu creio no que está escrito. Quando Deus manifesta um milagre na sua vida,
o nome de Deus é glorificado. Por quê? Você diz assim, eu sabia que era Deus quem ia me curar, eu sabia que é Deus quem ia fazer. Nós podemos aplicar isso em qualquer área da nossa vida. 2016, resumidamente, para você entender melhor, você precisa crer nos milagres de Deus na sua vida. Crer nos milagres e esperar em Deus é andar de forma humilde diante do Senhor. Quando você vem para um culto, você vem para o culto, e você vem na convicção de que Deus está presente, porque o culto é para Ele. Deus está presente, e você vem na convicção de que Deus vai te abençoar, você está agradando a Deus. Você está demonstrando o quê? A tua submissão a Ele. Você está dizendo, Deus, eu preciso, o Senhor é um abençoador, e eu preciso da tua bênção, e eu venho para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Agora, quando a pessoa vem com aquele pensamento, eu vou cultuar porque eu sou um cara tão bom, e toda pessoa boa tem que ter uma religião. Você viu pessoas falando assim? Eu já vi várias pessoas falando assim. Às vezes você vai falar, a pessoa fala assim, vai falar de Deus, a pessoa fala assim, não, é verdade, ó, as pessoas de bem têm que ter uma religião, né? Ou seja, a pessoa de bem está fazendo um favor para Deus. A gente tem que ter uma religião para mostrar para Deus o quanto bom nós somos. Quer dizer para você, isso tem uma aparência, né, de espiritualidade, mas isso é muita soberba. Na verdade, nós temos que andar em submissão a Deus, na dependência dEle, crendo na bondade dEle. Não é humilhar como nós somos acostumados também com a palavra humilhar. Ah, fulano está me humilhando. Então, o que soa humilhar? Com ser envergonhado. Mas a Bíblia mostra o oposto. A Bíblia diz que se você se humilhar, Deus vai o quê? Te exaltar, amém? Amém ou não? Se humilhar diante de Deus significa crer que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos exaltar. Se humilhar diante de Deus significa depender dEle, significa esperar nele, significa crer nas promessas dEle. Isso que é se humilhar diante de Deus, andar humildemente diante de Deus. Hebreus 11:6, é saber em todo tempo que Deus existe, que Ele é bom e que Ele vai fazer o que Ele prometeu sobre a sua vida. Aí Deus se agrada. Essas coisas Deus espera que eu e você, que nós possamos crer no que Ele falou, crer nas promessas dEle, que nós possamos dar crédito ao que Ele falou, e não andarmos como se nós fôssemos os donos da nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor diz, a quem se humilhar será exaltado, quem se colocar em submissão. Não vamos fazer como Adão e Eva, declarar a independência de Deus no nosso dia a dia. Pelo contrário, todos os dias, diga, Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu espero em Ti. Deus, eu creio nas Suas promessas. Deus, eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor é bom e o Senhor vai cuidar de mim. E Deus vai te abençoar.